Queria que, antes de fazer as observações no documento, na minuta da resolução, destacar alguns aspectos que eu acho que surgiram no debate. Primeiro, dizer assim, que eu saio muito entusiasmada, né, com o meu time. Vamos colocar que hoje a gente estreia um time, né? Não, Vasco não. Vamos entrar por esse. Porque eu quero chegar, quero já partir pelo menos da segunda divisão, já querendo chegar à primeira divisão. Tudo bem que a gente não entra como líder ainda, mas nós vamos chegar lá. Então é um time, né, de certa forma, assim, fazendo uma referência, é um time de novos atores responsáveis por uma política muito importante. E por que eu fico entusiasmado? Porque é uma política muito importante, mas sem precedente no nosso partido. Do ponto de vista de execução, uma coisa é você ser designado para ser secretário de movimentos sociais, secretário de organização, secretário de juventude, secretário de mulheres. Que tudo bem, pode ser uma tarefa nova, mas você tem um precedente do trabalho do partido, né? De certa forma acumulado, um modo de direção, mais ou menos, dessas frentes de atuação do partido. Agora, o Departamento Estadual de Quadros, mesmo o Departamento Nacional de Quadros, nós estamos montando um processo. Né? E eu acho que o Walter destaca bem, quando se fala do ponto de vista estratégico da política do partido, é muito recente, né, esse debate. Não da política em si, eu acho que a assimilação ela vai se consolidando no nosso coletivo partidário. Mas a implementação é um outro foco da nossa prioridade no próximo período. Né? Como traduzir para as nossas questões do dia a dia, a execução da política de quadros. E aí eu me lembro, acho que a Virgínia, né, lembrou daquele encontro que a gente fez em 2010, que eu, Maria, de primeira viagem, chegou lá, fizemos um baita plano, com milhões de projetos, milhões de ações, e a gente revendo esses dias, era só de 2010, né, não era nem um projeto estratégico de 4 anos, era assim, um planejamento, acho que tinha umas 20 páginas, que a gente pretendia executar só no ano de 2010. E a gente revendo, claro, tudo é muito atual, podem consultar lá várias ideias que tem, o nosso esforço feito no planejamento naquele momento, mas a gente viu que a realidade de execução, às vezes, das políticas do partido não é do jeito que a gente imagina, né? Existem as especificidades, as dificuldades que surgem no caminho. E aí eu queria te chamar a atenção, Bia, tudo bem, a gente ouviu bastante, estamos saindo aqui com 6 pontos, mas dá pra gente pelo menos alguns caminhos que a gente poderia, não como forma de receita, mas de orientações. Eu acho que ficou muito, em algumas falas aqui, acertadamente, muito consolidado esse aspecto de que o Departamento Estadual de Quadros, ele não pode funcionar sem a interface com as demais secretarias. Eu acho que seria a primeira regra, vamos colocar assim, entre aspas, a primeira regra é fechar o que a gente chama de uma espécie de consórcio, né, de trabalho. Porque é isso, é você envolver o conjunto da direção do partido de um tema de grande importância. Porque ficar isolado num trabalho, às vezes, né, de cadastramento, às vezes sem circular na política e ganhar o conjunto do partido para a importância disso, que não tem que ser necessariamente o responsável pelo departamento de quadros, de conhecer todos os quadros, de gerir todos os quadros e de chamar para si toda a responsabilidade, não. A política de quadros, a gente apresentou aqui, é uma responsabilidade de toda a direção partidária. O responsável ele pode fazer o planejamento, traçar as linhas gerais do trabalho, acompanhar no dia a dia, mas o envolvimento das outras secretarias e do conjunto da direção é primordial, né, para o êxito do nosso trabalho, como acontece nas outras frentes do partido. Vamos pegar um exemplo, né, o processo da JS agora está em congresso, vai ter a Conferência da Mulher. Se todo partido não envolve nas plenárias que tem sobre a Conferência da Mulher e mesmo o congresso da JS... Nós temos que ser caça-talentos, né? Você está entendendo, né? Vou chegar lá. Como é que vai fazer mesmo? Vamos deixar só a cargo das secretarias específicas? Né? E além do mais, acho que o Walter lembra bem, são espaços assim, privilegiados, né? Que você reúne um pouco a nata da nossa militância, o Congresso da JS, os encontros da JS, as reuniões de mulheres da UBM, dos
dos fóruns que acontecem em relação às mulheres, mesmo dos trabalhadores, é um pouco ali o nosso ambiente de caça-talentos mesmo, né? Porque são os principais quadros que vão se destacando nessas áreas. A gente funciona às vezes como olheiro, né? Funciona para conhecer mais, ver as realidades, mas não só o responsável do departamento de quadros, não só o secretário de organização. Chamar atenção para o conjunto do partido, né? Porque também na hora de fazer as nominadas para as compor direções, na hora da gente pensar a alocação desses quadros, a gente pensa em conjunto, né? A gente não tira da cartão um projeto para cada um, você vai para lá, porque é um processo coletivo de construção. O segundo aspecto, né, eu acho que foi levantado aqui também de muita importância e que alguns estados ainda talvez estejam subestimando pela dificuldade no dia a dia, que é a aplicação do curso do Programa Socialista. É uma ferramenta de grande importância. Acho que foi o Dalati que apresentou um pouco a experiência lá de São Paulo, onde o partido se empenhou no último período de fazer o CPS nas bases, de mobilizar a militância, né, tem tido um retorno muito grande, né, que seja começar pelos pré-candidatos a vereador, né? Pega o pré-candidato a vereador, então, meu amigo, quer ser candidato pelo partido? Reúne lá a sua base de 20 cabos eleitorais que você tem no seu bairro, vamos aplicar o CPS, porque o cara também já vem sabendo um pouco da nossa política, né? Aí a interface com a formação, né? É o Departamento Estadual de Quadros, interface com a formação. Vai ter interface agora com a Secretaria de Juventude, em função dos congressos estaduais da JS. Vai ter interface desde já com a Secretaria de Mulheres dos Estados, em função da conferência, né, sobre a questão da mulher em maio. Então, esse aspecto parece que às vezes é muita coisa assim, no nosso horizonte, mas o dia a dia também ele consegue ser traduzido nos nossos desafios políticos. Então, eu queria chamar a atenção para o curso do Programa Socialista. É um curso muito interessante, que pode ser aplicado mesmo a dirigentes mais experientes, enfim, porque é uma ferramenta nova. E para além do CPS, a Escola Nacional agora vai apresentar a proposta do curso à distância, né, módulos à distância do curso de formação. Então, o quadro que domina minimamente a ferramenta, né, de acesso à internet, enfim, ele pode interagir, são cursos com vídeos, enfim, vai ser um negócio que vai ajudar muito, né, para evitar que necessariamente tenha que haver um deslocamento dos quadros para participar dos cursos nacionais e mesmo os cursos regionais. Né, isso claro que apresenta outras demandas, tem que ter uma banda larga, tem que ter internet melhor, enfim, mas aí paciência, né, gente? O partido moderno também ele tem que se adequar às novas ferramentas. Terceiro aspecto, acho que o desafio eleitoral de 2012, né, que foi apresentado aqui, se coloca por mas aí até junho, aí nosso trabalho para em junho e depois retoma em novembro. Mais ou menos, né? Porque teve falas aqui que dialogaram acertadamente no processo seguinte, que a política de quadros, ela funciona assim no período eleitoral. Quantas lideranças surgem no processo da disputa eleitoral, né? Que às vezes o cara começa a eleição como cabo eleitoral, assessor do parlamentar, no final ele já está afiliado, já trouxe a comunidade dele inteira, já organizou a base, né? E a gente já tem esses... Então nós temos que estar atento também a essas novas lideranças que aparecem no processo eleitoral e mesmo, por exemplo, na alocação dos nossos quadros, né, no período eleitoral. Onde fulano pode contribuir mais nesse momento. Então não precisa necessariamente parar o trabalho do Departamento Estadual de Quadros em função das eleições. Eu acho que o partido consegue, dentro do possível, estabelecer um funcionamento mais regular em relação às suas tarefas. Estou dizendo que se faltando 15 dias para a eleição, aí é todo mundo, né? Não tem jeito. É pau na máquina, como diz os meninos, e vão embora, entendeu? Mas assim, tem como estar atento a esse processo. Eu acho que é errada a visão de que a gente vai parar o nosso trabalho do Departamento Estadual de Quadros em junho e só retomar em novembro.